Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao quinto capítulo do Evangelho de São Mateus, que nos fala sobre o cumprimento da lei. Então, após a leitura que ouvimos ontem, tão significativa a respeito do caminho do perdão, dando prosseguimento a essa motivação da terceira semana do tempo da Quaresma, de não perdermos tempo na estrada da conversão, hoje o Senhor nos assegura uma verdade. Como assim, Padre Fábio? Deus está por ti, meu irmão. Ele quer te ajudar a cumprir tudo aquilo que Ele tem proposto. Ao mesmo tempo que Ele nos propõe, como falávamos ontem, né? Para que não nos espantemos, porque foram 24 toneladas de ouro perdoado, e a gente diga, eu não consigo ter a força de perdoar tanto assim. Mas o teu irmão deve ter 30 gramas. Então, vai. Olhando o que o Senhor fez por ti, 30 gramas dá para perdoar. Se a gente olha para a quantidade de ouro que o irmão deve para a gente, ou seja, se a gente olha para o valor da dívida, a gente não consegue perdoar. Se a gente olha para a ignorância do nosso irmão, por que ignorância do irmão, Padre? De onde o senhor está tirando isso? Vocês repararam no Evangelho de ontem que aquele homem que devia 64 toneladas de ouro pediu para o patrão ter paciência e acreditava que o senhor tenha paciência comigo que eu vou conseguir pagar tudo o que lhe devo. Está de brincadeira, né? No mínimo ele não tem noção do tamanho da dívida dele. Então, às vezes, o irmão não consegue ter uma clara consciência, né? É tolo na hora de... Ele não conseguiu ainda perceber o tamanho do problema que ele tem ao ter pecado contra ti. E ainda não reconhece que está metido até as orelhas num problema sério, né? Porque o pecado nos conduz à morte eterna. Às vezes ele não teve ainda a consciência disso. Se a gente olha para essa falta de consciência dele, a gente arrisca de não conseguir perdoar. Para que a gente consiga perdoar, é preciso a gente recordar o amor que a gente sente pela outra pessoa. Tendo compaixão, o patrão o perdoou. Nós ouvimos ontem no Evangelho, o que significa dizer que o patrão não olhou para o valor da dívida, não olhou para a ignorância dele em relação a não ter compreendido ainda o tamanho do problema na qual ele estava metido e não ter reconhecido de modo realístico o problema que ele tinha na vida. O patrão teve compaixão. Porque foi capaz de amá-lo, apesar disso. O patrão olha para o amor que sente por aquele empregado
que não consegue ver o tamanho do problema que ele tem e não consegue também falar com o mínimo realismo uma resposta que fosse satisfatória. Se você quer perdoar o seu irmão, mas continua olhando para o tamanho da dívida que ele tem com você e do quanto ele lhe deve, você não vai conseguir perdoá-lo. Se você tentar observar para ver se ele já tomou maior ou menor consciência do problema na qual ele se meteu e do sofrimento que ele acabou trazendo para a própria vida dele, e segundo essa maior ou menor consciência você decide se perdoa ou não, muito provavelmente você também não vai conseguir perdoar. Você tem que olhar para o tamanho do amor que você sente por ele. E isso a gente faz olhando e reconhecendo, recordando e agradecendo o grande amor de Deus por nós. Reconhecendo, tomando consciência do amor de Deus por nós, tomamos consciência também da nossa pequenez e da nossa miséria. E aí sim nós vamos conseguir agradecer e, por fim do agradecimento, oferecer ao outro a alegria daquilo que se tornou nosso, o amor e o perdão de Deus. Então eu lhe dou daquilo que eu recebi. Mas eu só vou oferecer a você se eu valorizo e reconheço aquilo que tenho, o que o servo não conseguiu fazer com seu amigo, pois ele não reconheceu e não valorizou aquilo que recebeu do seu Senhor. Então, primeira coisa, ter consciência daquilo que Deus me oferece. Ter consciência da minha condição miserável. Eu era e estava numa condição miserável quando Deus me entregou esse tesouro que eu tenho hoje, que é o seu perdão. E isso me leva à ação de graças. Então, se eu não canto a alegria, eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Vocês lembram dessa melodia? Pro ato penitencial? Pois bem, ali está. Então, se eu não canto essa alegria na minha vida, eu não vou conseguir oferecer o perdão. Porque uma pergunta que você pode colocar é: mas padre, se eu falo do amor que eu sinto pela outra pessoa, é a partir do amor que eu sinto pela outra pessoa que eu vou conseguir oferecer o perdão. Não é olhando para a dívida do que ela me fez passar, não é olhando para o fato dela ter tido uma maior ou melhor consciência do problema em que ela se meteu e daquilo que a vida dela se tornou por causa do pecado contra mim, contra Deus que ela realizou, que eu vou conseguir perdoá-la, mas é olhando para o amor que eu sinto por ela. Mas, padre, não consigo, para mim está difícil sentir amor por essa pessoa que me fez passar por tudo isso. Muito bem, ótimo, que bom que você está conseguindo perceber isso e falar com muito realismo para você. Agora aqui vai o segredo. É preciso fazer esses 4 passinhos. Eu não consigo sentir no meu coração amor por essa pessoa que me fez mal. Então vamos fazer esses 4 passos para que a gente consiga, porque conseguir não se improvisa, se vive. E como é que a gente faz? Primeiro, olha para o amor que Deus sente e tem por você e para aquilo que Ele te deu, quando você ainda era pecador, ou seja, toma consciência da sua condição. Durante a sua oração, toma consciência da sua condição miserável, limitada, com seus pecados, com os seus problemas, e o quanto o Senhor veio em teu socorro. Quando ainda éramos inimigos, quando ainda estávamos no pecado, Deus nos amou. E aí você olha o tamanho desse amor que o Senhor tem por ti, o quanto Ele veio em teu socorro ao longo da sua vida e começa a agradecer a Ele por isso. Começa a render glórias ao Senhor e bendizer ao Senhor por ter feito tudo isso. Porque vivendo esses 3 passos, o seu coração vai se encher de tamanha alegria e o amor de Deus vai começar a ocupar todos os espaços do seu coração, que vai nascer espontaneamente a disposição necessária para amar o teu irmão. Esse é o 4º e último passo. Reconhece a grandeza do amor de Deus por ti, que lhe foi oferecido na época em que você ainda estava na miséria do seu pecado, e reconhece a sua condição atual, ainda como pecador.
e rende graças a Deus. Agradece ao Senhor por isso, por um amor tão grande, por um ato tão generoso, por uma misericórdia tão sublime. E é recordando isso, é trazendo essas verdades para a sua oração, que o seu coração vai pouco a pouco conseguindo amar o teu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não te faria provar o seu amor sem capacitar o teu coração para amar também. Na medida que o amor de Deus começa a ocupar espaço no nosso coração, o nosso coração se torna outra vez capaz de amar até as pessoas que nos custaram maiores preços, né? Porque nos fizeram sofrer mais. A cruz é o preço, né, do amor. Então, tenha isso presente e em base a essa verdade, rapaz, o senhor está fazendo a homilia do Evangelho de ontem, é em base a essa verdade que o Senhor veio dar cumprimento à lei. O cumprimento à lei passa por isso. A plenitude da lei, que é o amor, que é a caridade, ela passa por esse acontecimento. A plenitude da lei se completa quando o teu coração se torna totalmente caridade e amor. Quando não é apenas o Senhor que promete, mas a promessa do Senhor se cumpre na sua vida. Sede santos, como o vosso Pai é santo. Não é apenas a escolha do caminho da santidade que completa a lei, mas é a obra do Espírito Santo que vai te santificando pouco a pouco durante a sua inteira vida e te faz perfeito como o Pai do céu é perfeito. Ali que se cumpre a plenitude da lei. A plenitude a qual o Senhor fala, a qual se refere o Evangelho, é a revelação. Então, até que se cumpra a plenitude da revelação. Mas se na lei e nos profetas Deus quer salvar o seu povo e entregar por nós a aliança de reconciliação para que nós vivamos por Ele, com Ele, nele, então é ali que tem o cumprimento perfeito da lei. Quando nós somos e vivemos e nos tornamos totalmente do Senhor e tudo em nós se torna propriedade de Cristo e finalmente Cristo vive em nós e nós vivemos Cristo. Aí sim, pronto, ali tem a plenitude da lei. Não passou nenhuma vírgulazinha da lei, porque o Senhor levou a cumprimento todas as suas promessas, pois Ele é fiel. Então, o cumprimento perfeito da lei é o teu coração se tornar todo ele caridade. É nos tornarmos aquele que é grande no reino dos céus, porque ensina o que pratica e pratica aquilo que recebeu como ensinamento de Cristo. O discípulo é aquele que vive o ensinamento do Mestre e que ensina os demais a viver o mesmo, o caminho da vida. Ensinar o outro a viver Cristo é ensinar o outro a percorrer o caminho da vida eterna. Fomos chamados para isso. A nossa vida e a nossa missão se completa assim. Nos foi concedido o Espírito Santo, nos foi entregue a lei e os profetas para que chegássemos aí, para viver desse modo. Eis aqui o grande chamado do Evangelho de hoje para cada um de nós. Eis aqui o passo a mais dentro dessa terceira semana da Quaresma que o Senhor está nos apresentando. Uma palavra de segurança, de encorajamento, como o padre falava no início. Ele veio para dar cumprimento à lei. Ele não veio só para nos colocar no caminho da verdade, mas para que nós possamos percorrer esse caminho até o fim, até que tudo em nós seja de Cristo e Cristo seja tudo em nós. Então ele está dizendo, eu vim para isso. Ele está nos convidando nessa terceira semana da Quaresma. Vamos? Vamos seguir nesse caminho? Vamos seguir o caminho da conversão e vamos viver nas mãos do Senhor?
essa grande mudança que o Senhor quer edificar na nossa vida e na nossa história? Sim, vamos. Vamos praticar para ensinar a vida que de Deus recebemos e agora vivemos? Vamos. Vamos. Então vamos. Pronto. Aí está a nossa decisão. Dessa forma, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, pois a vida dele é vida em nós e nós vivemos nele. Dessa forma, o tempo passa, mas nós nos tornamos em Cristo homens e mulheres para a eternidade, porque nos foi entregue outra vez a vida que vem de Deus e as portas do paraíso foram novamente abertas para que nós possamos com Ele permanecer. E é nosso dever, enquanto vocação, levar e conduzir para lá todos aqueles que o Senhor nos confiou. Praticar e ensinar, o que significa sermos agora aqueles que nas mãos de Deus instrui o caminho da vida. Por isso, essa terceira semana da Quaresma, ela não é só uma semana de adesão, né? Dar-se da fare, lembram da expressão? E viver o que o Senhor nos propõe, como Ele tem falado nesses dias. Mas é também assumir o compromisso, vivendo isso, um compromisso que é inerente ao compromisso daquele que vive. E qual é esse compromisso, Padre? Ensinar. Então, ao mesmo tempo que a gente escolhe o caminho da conversão e o pratica, a gente tem um compromisso inerente a isso, que é aquele de ensinar. E como assim? Como a gente vai ensinar? Na medida em que o Senhor atrai para junto de nós aqueles que, vendo o bom testemunho, também despertam para o querer dessa vida em Deus, nós os aproximamos de Cristo. Falamos dele e mostramos, como João Batista, o Cordeiro de Deus para que eles também o sigam. Então a terceira semana é a semana em que somos chamados, está vendo que passo novo que está vindo na quarta-feira? Não apenas aquele de seguirmos, e ontem esse chamado foi forte. Então hoje, quarta-feira, o Senhor nos encoraja e nos assegura que caminha conosco, que vai levar a cumprimento. Uma decisão sempre traz um friozinho na barriga, a decisão do perdão, por exemplo, né, que falamos ontem. E hoje o Senhor vem em nosso socorro dizendo, Ele vai levar ao cumprimento. Escolhe, permanece, Ele vai levar ao cumprimento. Vai se completar tudo, Ele já prometeu, Ele vai levar ao cumprimento. E daí dessa certeza nasce a alegria. Se estou praticando, se quero praticar aquilo que o Senhor me ensina, Ele está comigo. Se Ele está comigo, então eu posso também transmitir aquilo que dele recebi. E por fim, ensinar a outros pelo testemunho o caminho da verdade, o caminho da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.